E aí, minha gente, como vocês estão? Como vocês puderam ver aí no título do vídeo, hoje é um dos vídeos mais importantes da minha vida aqui no canal, onde eu relato para vocês todo o processo para que o meu maior sonho se realizasse, que era ser mãe. Tudo que eu passei, que foi permitido por Deus, e tudo que Deus fez acontecer na minha vida do ano de 2020 para cá. Então eu vou explicar para vocês passo a passo. Existe um motivo, né, por eu ter passado por uma perca, e eu vou explicar tudo para vocês, como foi que aconteceu em detalhes. Eu espero que esse vídeo fale muito ao seu coração se você passa pela mesma situação que eu. E entenda que Deus é o dono de tudo e é Ele que faz tudo. Nós precisamos apenas nos entregarmos a Ele e obedecê-lo. Bem lá do comecinho, né? Explicando para vocês. No dia 4 de fevereiro de 2020, eu e meu esposo, nós recebemos o tão sonhado positivo por nós, né? Estávamos muito felizes e ansiosos para saber se era menino ou menina. E com 16 semanas nós descobrimos que era um menino. Nós ficamos muito felizes. Eu tinha um desejo muito grande no meu coração de ser mãe de menino. Queria muito ter um casal e eu sempre dizia a todo mundo, desde novinha, eu dizia, eu quero ter um casal, mas de preferência que primeiro venha um menino e depois venha uma menina, porque eu queria que o menino fosse mais velho do que a menina. Não que se caso Deus tivesse mandado uma menina primeiro, não, eu não ia gostar, claro. Eu ia gostar de todo jeito, eu ia amar de todo jeito. Mas Deus atendeu o pedido do meu coração, né? E nos mandou um menininho. E nós fizemos uma lista de nomes. E no final acabou que a gente não escolheu nenhum nome da lista que a gente fez. A gente escolheu um nome muito lindo e que tem um grande significado para toda essa história, né? Que nós demos para o nosso bebê o nome de Jonas, Jonas Gabriel. E a gente estava se preparando, né? Tava tudo indo dentro dos conformes. Chegamos às 25 semanas, 6 meses. E do nada o nosso mundo começou a desmoronar. Simplesmente começou tudo a dar errado. No dia 22 de junho de 2020, eu me deparei com um corrimento estranho. Algo estranho. E passei 3 dias observando e vi que estava estranho, muito estranho. E depois desses 3 dias ocorreu um sangramento. Corri para o hospital junto com minha mãe. E chegando lá no hospital, o médico perguntou com quantas semanas eu tava. Eu falei para ele que tava com 25 semanas. Ele fez o toque e ele viu que eu estava em trabalho de parto. E quando ele percebeu isso, pela cara dele, eu já vi que não tinha nada de bom ali acontecendo. E ele olhou pra mim e disse, vamos conversar. Sente aqui. Eu fui, sentei, ele disse, olha, você está com alguns centímetros de dilatação. Você está em trabalho de parto. E pelas semanas que você tá, isso é muito perigoso. Ou seja, tá muito cedo para isso. Pelo que eu vi aqui, eu acredito que você tem um probleminha chamado incompetência istmo-cervical. Você fez algum esforço, alguma coisa de extravagante? Eu disse, não, doutor. Ele disse, então, eu acredito que seja isso. O que é incompetência istmo-cervical? É o colo do útero curto, né? Ao longo que o bebê vai pegando peso,
o colo do útero ele vai dilatando até você entrar em trabalho de parto. E foi isso que aconteceu comigo. Porém, eu não quis acreditar, né? Eu achava que era exagero do médico. Aí ele me encaminhou para outro hospital. E chegando nesse hospital, fui de novo, né, para consulta e passando pela avaliação com a médica, quando ela fez o toque novamente, ela já teve um susto. Aí eu disse, o que foi, doutora, pelo amor de Deus? Aí ela disse, eu já estou vendo os cabelinhos do bebê, você está com 9 centímetros de dilatação. Você não pode mais levantar. Fique aí deitada. Nós vamos fazer o possível para que dê tudo certo, mas eu já adianto que vai ser um pouco difícil. E você vai ficar internada, não pode mais levantar. Daí eu comecei a me desesperar. E eu não tava querendo acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. A médica deu entrada na minha internação e eu fiquei lá deitada. E durante esse tempo, eu pedi ao Senhor que me deixasse viver o meu maior sonho. Era só isso que eu tava pedindo. Que não acontecesse nada de errado com meu filho, nem comigo. Porém, eu olhei pra minha mãe tava o tempo todo comigo, e eu disse, mãinha, se acontecer o pior, eu preciso entender que foi a vontade de Deus. O meu mundo desmoronou ali. Mas eu tava confiante que meu filho ia sobreviver, que eu ia conseguir, eu ia lutar até o fim para que ele viesse ao mundo com saúde e que eu ia testemunhar aquele milagre. E eu fiquei 3 dias deitada, sem me levantar para nada. Todas as minhas necessidades eu fazia na cama. Banho, as enfermeiras vinham me dar na cama. Eu não podia levantar de jeito nenhum. Aí aconteceu que depois de 3 dias deitada, na avaliação da médica, que sempre vinha um obstetra fazer a avaliação para ver se estava tudo bem, a médica viu que minha bolsa tinha rompido. A bolsa estava rota, como eles costumam falar, né? E a única forma de tentar bloquear esse nascimento precoce do meu filho era fazer um pequeno procedimento chamado cerclagem, que é um nozinho que eles dão no colo do útero para segurar. Aqui é o colo do útero, aí eles dão um nozinho aqui para segurar, para não acontecer do bebê nascer. E como eu tava com 25 semanas, já era muito avançado. Era algo muito perigoso. Poderia acontecer de quando passasse a agulha, romper a minha bolsa e o meu bebê ter que nascer, sabe? De todo jeito. E nós decidimos por não fazer a cerclagem. Só que depois de 3 dias, como minha bolsa tinha rompido, eu fui detectada também com uma infecção. E isso já estava começando a me complicar. Isso já estava começando a afetar a minha saúde, essa infecção. E no fim da tarde, quando a médica estava saindo do plantão, que ela veio fazer minha avaliação, ela olhou para mim e disse, olha, nós vamos ter
que fazer o seu parto. Nós vamos ter que induzir o seu parto. Infelizmente, o seu bebê não pode mais continuar na sua barriga. Converse com seu esposo e decidam o que vocês vão fazer. Porque o seu bebê não pode mais continuar na sua barriga. Na mesma hora eu falei com meu esposo, eu disse: Glailson, o nosso Jonas vai ter que nascer agora, precocemente. Porque eu tô com uma infecção e ele não vai poder mais continuar na minha barriga, porque além de prejudicar ele, vai me prejudicar também. E a médica pediu pra gente entrar num acordo e informar o hospital que era que a gente tinha decidido. Só que naquele momento, meu marido, ele não tinha forças para decidir nada. Ele disse: olha, você decide. O que você decidir, eu apoio. Eu só lhe digo uma coisa: eu preciso de você. A gente vai vencer. De alguma forma, a gente vai vencer. Então, vamos acreditar em Deus e decida. E eu tô com você. Minha mãe conversou comigo e disse: minha filha, vamos decidir pelo parto, porque tá lhe prejudicando. E nós vamos vencer, acredite. Então a gente chamou os médicos e informou que ia acontecer, né, o parto. Eles me deram um remédio para induzir o meu parto e assim aconteceu. Meu filho nasceu no dia 25 de junho de 2020, às 10 horas da noite, pesando 840 gramas de parto normal. Naquela mesma hora, a médica, quando tirou ele, quando ele nasceu, ela colocou ele assim, bem rápido, no meu rosto assim, a mãozinha bem pequenininha. Ele passou a mãozinha assim no meu rosto e correram com ele pra UTI neonatal pra salvá-lo, pra tentar salvá-lo. Esse foi o único momento que eu tive pertinho dele. E a partir daí eu me tornei mãe de UTI. Uma mãe esperançosa que estava confiando que ia dar tudo certo. E desde então foram 5 dias de muito amor, de muita entrega. 5 dias que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse fazer qualquer coisa, que eu fosse fazer de tudo para salvar o meu filho. Eram as médicas da UTI Neo lutando para ele sobreviver, junto com as enfermeiras todas, e eu lutando contra essa infecção que eu tinha contraído no hospital, para também continuar a minha luta junto com ele. Eu estava disposta a tudo, gente, tudo. E a única coisa que eu pedia a Deus era que o meu filho se salvasse. Eu lembro que quando eu chegava na UTI, eu olhava pra ele e eu fazia: parabéns, meu amor, vencemos mais um dia. Vencemos, meu filho, mais um dia. Mamãe tá aqui e a gente vai sair daqui junto.
Gente, a única coisa que eu queria naquele momento era trocar de lugar com ele, sabe? E quando foi no dia 29 de junho, eu passei o dia todo angustiada. Aconteceram várias coisas no hospital e eu não pude ir na UTI o dia todo. Eu perdi acesso, os médicos vinham fazer avaliações, eram muitos exames que eu estava fazendo para ver se a infecção estava baixando e eu não pude ir na UTI. E eu estava muito angustiada, muito mesmo, muito angustiada. Eu estava chorando por tudo. E minha mãe dizia: minha filha, tenha calma, você tá chorando por quê? Ele tá bem. Eu dizia: mãe, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. E chegou uma hora que eu fui na UTI. E chegando lá, não me deixaram entrar. Disseram que estavam fazendo um procedimento com ele. E eu não podia entrar naquele momento. Aí eu fiquei mais angustiada ainda. E eu lembro que eu ficava a todo momento pedindo pra enfermeira do plantão ficar ligando pra UTI pra saber se eu já podia ir lá ver ele. Isso foi a noite toda. E nada de me liberarem pra eu ir lá. De repente, meu marido chegou pra trocar o plantão com minha mãe. Minha mãe veio pra casa e meu marido ficou lá comigo. E quando já tava perto de dar umas meia-noite do dia 29, a pediatra da UTI chegou lá no meu quarto. Ela olhou pra mim e disse: olhe, o seu filho, ele teve uma parada que durou 40 minutos pra gente reanimar ele. Nós conseguimos. Porém, eu preciso que você vá lá na UTI, porque eu não sei se ele passa de hoje. E aquilo me despedaçou de uma forma que eu fiquei desesperada. Eu me agarrei com meu esposo. Eu disse: Glaucia, agora, se a gente voltar pra casa sem o nosso filho, eu não vou aguentar. Os móveis do quartinho dele já tá montado. Já tá meio caminho andado pra chegada dele. Como é que a gente vai chegar em casa sem ele? A gente não pode chegar em casa sem ele. Eu fui lá na UTI. Quando eu cheguei lá, ele tava lutando pra sobreviver. Respirando fundo. Respirando, puxando a respiração. E eu botei minhas mãos em cima da incubadora. Eu disse: Senhor, por favor, Senhor, não leve o meu filhinho. Deixe ele aqui comigo, Senhor, por favor. Mas se o Senhor levar, eu vou fazer de tudo para entender. De tudo. Eu sei que eu sou uma pecadora, eu sei que eu não tenho direito de pedir nada ao Senhor. Mas se o Senhor levar, eu vou fazer de tudo para entender. Pode ser que eu não entenda a princípio, logo no começo, mas eu vou fazer de tudo para entender. Mas por favor, Senhor, não me deixe passar por essa dor. Não me deixe, Senhor. Nisso eu ia passando mal, eu ia desmaiando. A médica e as enfermeiras me pegaram e me levaram de volta pro meu apartamento lá que eu tava. Chegando lá no quarto, no apartamento,
Eu olhei pro meu esposo, ele não teve coragem de ir na UTI. Eu entendo do lado dele. Ele não teve coragem de ir. Eu disse, meu filho, o nosso filho tá indo embora. Eu sinto que ele tá indo embora. Deus precisa nos dar força, porque eu não sei de onde eu vou tirar essa força, eu não sei. E ele dizendo a todo momento, calma, calma, isso foi só um susto, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Quando foi na madrugada do dia 30 de junho, a pediatra bateu na porta. Quando eu escutei aquele toque-toque na porta, eu já sabia o que era. Quando ela entrou, que olhou pra mim, ela disse: eu sinto muito. Ele não resistiu. E ali eu me senti a pessoa mais fraca da face dessa terra. Alguém que não tinha capacidade de sustentar uma vida no seu ventre. O meu único pensamento era: eu matei o meu filho. Eu matei o meu filho. O meu corpo é abortivo. O meu corpo é capaz de gerar, mas não é capaz de sustentar. Era esse o meu pensamento naquele momento. Nós começamos a ligar para as nossas famílias. Eu para minha mãe, meu pai, meu esposo para a mãe dele e o pai dele, para informar do falecimento de Jonas. E meu pai e minha mãe cuidou de tudo no funeral. Eu não pude ir enterrar o meu filho porque eu ainda estava lutando contra a infecção. Eu e meu esposo ficamos no hospital. E meu pai e minha mãe que cuidou do sepultamento. Ficando boa, né? Melhorando da infecção. Eu fiquei 2 semanas na casa da minha sogra porque eu não aguentava entrar na minha casa. Eu não aguentava. Depois de 2 semanas na casa da sogra, eu vim pra minha casa. Porém, o quarto que eu tava preparando pra ele ficou trancado por meses. Porque eu não aguentava entrar de jeito nenhum. E eu passei algum tempo questionando ao Senhor o porquê. Passei muito tempo questionando a Deus o porquê. Por que, Senhor? Por que eu? Por que comigo? E eu percebi que isso estava acabando comigo, isso estava me destruindo. A dor estava me destruindo. Enquanto isso, eu tive que saber por terceiros, porque ninguém falava pra mim, mas eu sabia por terceiros que as pessoas não sabiam de nada na minha vida. E por querer saber, né, e não ter informações concretas, começaram a dizer por aí que eu tava entrando em depressão, que eu tava definhando, que foi bem feito. Pessoas que queriam o meu mal, falando que eu mereci passar pelo que eu passei. Sendo que enquanto isso eu tive uma rede de apoio enorme
dos dois lados. Da minha família, da família do meu esposo, que também é minha família, os meus pastores. Uma rede de apoio e intercessão que Deus colocou sobre a minha vida, que eu agradeço a Ele até hoje por essa rede de intercessão e apoio. E quando eu percebi a luta de todos para que eu não me destruísse, para que eu não me acabasse na dor, eu orei ao Senhor e a partir daquele dia que eu orei ao Senhor, eu disse: Deus, eu não vou mais perguntar o porquê. Eu vou perguntar para quê. Se o Senhor quer me ensinar alguma coisa através dessa dor imensa que eu nunca achei que ia passar tão cedo na minha vida, me diz. Me diz para quê. Me faz acreditar que eu vou conseguir novamente e que dessa vez vai dar certo. E assim Deus fez. Eu comecei a gravá-la no Instagram, postar stories no Instagram. Coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu me preocupava com o que as pessoas iam falar. E depois disso eu passei a pensar em mim, pensar no que eu queria. E o que eu queria, na verdade, era cuidar da minha salvação e correr atrás do meu maior sonho, confiando em Deus e sabendo que Deus ia fazer porque era promessa dele. E assim Deus foi fazendo. Deus foi me dando força. Deus foi me mostrando para quê. E eu fui entendendo. Deus me fez entender que nada, nem ninguém pode estar acima do amor que eu preciso ter por Ele. E assim eu fiz. Coloquei Deus acima de todas as coisas, porque é isso que a Bíblia diz, que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E eu comecei a amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Jonas, ele foi com uma missão a Nínive para avisar do castigo de Deus. E eu lembro que quando tudo aconteceu, meu pastor chegou lá no hospital, né? E olhou para mim e disse: filha, não sei se você lembra da história de Jonas na Bíblia. Jonas, ele foi a Nínive para avisar. Então, a missão do seu filho foi essa. Ele veio para sua vida e para a vida do seu esposo para avisar que você tem um problema, como os médicos falaram, né? Que eu tenho um defeito. Foi isso que os médicos me disseram. Você tem um defeito. E meu pastor disse: você tem um problema e quando Deus mandar o seu milagre, você precisa se cuidar mais do que você já se cuida. Então, todas as vezes que eu me vi desesperada, momento de dor, desespero por estar passando por isso, eu lembrava dessas palavras do meu pastor e isso acalmava muito meu coração. Muito mesmo. Eu coloquei no meu coração que, eu já falei isso até em outro vídeo aqui, que quando eu for morar no céu junto com meu esposo e agora minha filha, nós vamos encontrar um anjinho lá, exclusivo nosso, nos esperando para entrar no céu e viver lá com Jesus. Então, isso foram pensamentos positivos que me ajudaram muito. Porque quanto mais a gente pensar negativo, pior fica. Então, foram pensamentos que me ajudaram muito a passar pela dor. Não foi fácil. Nunca é fácil. Nunca será fácil. Mas não podemos nos render. Temos que ser fortes. Minha prima uma vez me falou: Deus está selecionando
as mulheres e homens fortes para fazer parte do seu exército. E só os fortes aguentam dores fortes. Então tenha isso no seu coração. E esse ano, em janeiro, eu e meu esposo, a gente engravidou. E com 12 semanas eu fiz o procedimento de cerclagem. Não foi uma gravidez fácil. Eu tive muitos contratempos, eu tive muito medo de acontecer de novo, de perder de novo, de passar pela dor de novo. O trauma, de alguma forma, ainda me assustava. E com 16 semanas nós descobrimos que era uma menininha. Ficamos muito felizes. Levamos a gestação até as 39 semanas e um dia. E para a honra e glória do meu Senhor, hoje eu estou com meu milagrinho nos braços. Minha Elisa, minha promessa divina, minha filha. E eu quero contar para vocês que Deus é bom. Eu quero declarar aos 4 cantos da terra que Deus é bom. Que Deus age, que Deus faz de acordo com a vontade dele no tempo dele. Então, nunca deixe de crer. Nunca deixe de sonhar. Quem é você para desistir? Não. Você é filha de um Deus que venceu a morte. Então você não pode desistir. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Não desista, não pare de crer, porque os sonhos de Deus para a tua vida jamais vão morrer. E agora eu quero apresentar para vocês a minha princesinha. E aqui tá a minha Elisa, minha promessa divina, meu bebê milagre, meu bebê arco-íris. Linda, cheia de saúde, 2 meses. Tá um pouquinho brava. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos